Neemias capítulo 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aí ele começa uma oração. Até aqui, depois nós vamos meditar nesta palavra. Amém? Fecha o teu olho, curva a sua cabeça, nós vamos levantar a nossa voz em oração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu amor reine, que a tua paz reine, amém. Que o meu coração possa estar derrubado diante da tua presença, para que o Senhor me use poderosamente nessa noite. Meu Deus, que o saber do homem acabe, que o conhecimento humano termine, que somente a tua voz seja ouvida neste lugar. Nos dá direção, fala conosco, fala com cada filho teu, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, é interessante como começa o livro de Neemias, que na verdade era um diário quase que pessoal dele, um conto, uma biografia do que tinha acontecido na vida de Neemias. E é interessante a maneira com que começa a jornada de Neemias. Mas para que a gente entenda, eu quero exemplificar para você algumas coisas. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, disse que uma voz veio e falou para ele, né? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Deus falou diretamente com Abraão, e por outras vezes isso aconteceu. Com Moisés, a Bíblia fala que uma sarça ardente, Deus preparou algo pirotécnico, vamos dizer assim, para Moisés, porque Moisés ele precisava disso. Então Deus preparou uma sarça que queimava e não era consumida, e preparou sinais com o cajado, que foi lançado ao solo, ele pegou de volta, virou cobra, e quando ele pegou de volta na mão pela cauda, tornou a se tornar um cajado. E Deus, a Bíblia vai falando que Deus foi falando com alguns dos teus servos de maneira tão eloquente, de maneira que ele aparecia, e a voz como voz de trovão, ou eles tinham visões, tinham arrebatamento de sentidos. Mas com Neemias foi algo diferente. O chamado de Neemias foi algo diferente. Certa vez eu ouvi que o chamado de Neemias era para reconstruir um muro, mas o chamado de Neemias ia além disso. Presta atenção. Eu sempre fiquei encucado com isso, mas Neemias foi chamado, ou aquilo que moveu ele foi a reconstrução do muro? Sim, basicamente sim, né? Neemias foi lá e reconstruiu o muro, mas a coisa é um pouquinho mais profunda. Veja o que gera em Neemias um desejo de fazer algo, é a miséria daqueles que lá estão. A miséria dos judeus que lá estão. Isso aqui é interessante. Vamos ver aqui o que a Bíblia falou? A gente acabou de ler. Eles responderam, ele perguntou lá para o irmão dele, para aqueles que vinham, como é que tá os sobreviventes? Ele não perguntou lá do muro. Ele não perguntou do muro. Presta atenção nisso, irmão. Eles responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá, passam por grande sofrimento e humilhação. Aí ele fala um detalhe, ele fala, o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Presta atenção. Quando a história de Neemias está acontecendo aqui, você tem que entender que alguns já tinham voltado do cativeiro, guiados primeiro por Zorobabel, se eu não estou enganado, que levou, com alguns foram para lá. Já teve a reconstrução do templo, que foi guiada, que foi liderada por Esdras. E Neemias, ele está vivendo já um pós isso. Então já teve uma galera que voltou com Zorobabel, já teve uma reconstrução do templo. E Neemias, ele vem pós isso. Neemias, ele está fazendo parte de um processo de restauração de Deus na vida do povo dele. Presta atenção nisso.
O povo tinha pecado, o povo tinha abandonado Deus e por isso caiu em desgraça, caiu em maldição, caiu e foi viver em cativeiro. E Deus, ele tinha dado uma promessa, né? Ele tinha dado uma promessa que se o povo, mesmo que se desviasse, se arrependesse, ele voltaria. Ele ajuntaria aqueles que estão espalhados. E Neemias ele fala isso na oração que segue no versículo 5 e em diante, e você pode uma hora dar uma lida sobre isso. Olha só. Quando Deus ele começa um processo de restauração do povo de Deus, ele chega numa hora em que ele precisa reconstruir os muros, mas mais do que isso, recuperar a dignidade do povo. Veja que o que incomoda Neemias, na verdade, é a situação de miséria em que o seu povo está vivendo. E causa disso também é a fragilidade das suas muralhas. A muralha ela representa aqui, ou ela fala de verdade, de defesa. As cidades elas eram muradas para se defender dos saqueadores, dos malfeitores e tal. Então a muralha derrubada deixava a cidade totalmente desprotegida. Os portões que fala ali, né, estão queimados, destruídos, deixava a cidade de portas abertas. Então olha só que interessante. O que causa, eu já vi assim, ele foi porque ele precisava construir os muros. Neemias ele foi porque ele precisava recuperar a dignidade dos seus irmãos. E a forma prática de fazer isso era reconstruindo o muro. Olha que interessante isso. Não que ele só quisesse reconstruir o muro, ele tinha um porquê reconstruir o muro. Ele queria levar dignidade para as pessoas que lá estavam. Ele queria levar, ele queria dar segurança. Ele queria recuperar a estima, ou a autoestima deles. Ele queria, de uma forma prática, começar a restaurar aquele povo. Deus estava usando Neemias para isso. Pastor, mas você falou que o chamado de Deus, como reconhecer o chamado de Deus? Presta atenção. Você não vai ver Deus falando para Neemias, vá para Jerusalém. Nós lemos aqui. Ele viu uma necessidade, aquilo trouxe uma angústia nele, e ele partiu em encontro e resolver isso. O chamado dele nasceu no coração. Aquilo que trouxe uma inquietude no coração de Neemias. Aquela situação trouxe a ele uma inquietude, trouxe a ele um desespero, um sofrimento. A Bíblia diz que ele chorou, ele se angustiou. Eu acho engraçado a pastora. Engraçado entre aspas. A pastora ela tem um negócio, um comichão, ela não aguenta ver ninguém passando frio. Se ela estiver perto de alguém e ela achar que essa pessoa está passando frio, ela perde totalmente a paz, ela não consegue se concentrar em outra coisa, ela fica preocupada da pessoa tá passando mal ou ficar doente. Ela é assim. E aí ela tem sempre essa preocupação, uma inquietude no coração dela. Qual que é o chamado de Neemias? Como foi o chamado de Neemias? Algo dentro do coração dele o levou a fazer algo. Não foi uma voz. Tem gente que acha que o chamado para pastor, o chamado para cuidar de vidas ou para realizar um ato de bondade para alguém, vem a partir de uma voz celestial com efeitos pirotécnicos, uma sarça ardente. Não, querido, pode até ser que sim. Pode até ser que um anjo apareça na tua vida. Pode até ser que Deus entre no teu quarto e fale diretamente a você. Mas, na maioria das vezes, Deus ele dá direções para nós, nos colocando diante de situações que nos tiram a paz, que nos roubam a tranquilidade, ou seja, que nos fazem ser proativos, que nos fazem reagir a algo. E na vida de Neemias foi desta forma. O sofrimento, a miséria daqueles que eram também o seu povo, trouxe a ele uma angústia que o levou de volta à sua terra, que o levou a reconstruir o muro. Então na tua vida, querido, como reconhecer o chamado de Deus na tua vida? Talvez o teu chamado seja alimentar os famintos.
Talvez você fica inquieto quando você vê alguém passando fome, necessidade, e você tem esse chamado. Talvez o seu chamado seja abraçar. Você não aguenta ver alguém triste, angustiado, você quer abraçar, consolar. Eu não sei qual é o chamado de Deus para a sua vida. O que eu sei é que muitas vezes ele não vai vir através de um anjo batendo asa, ele não vai vir de uma sarça ardente, mas ele vai vir do desejo do teu coração de mudar pessoas. Neemias reconstruiu o muro, mas por trás da reconstrução do muro, o desejo do coração de Neemias era transformar pessoas. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmão. Deus, ele não se preocupa com coisas. Coisas para Deus não têm importância. Pastor, mas Deus não abençoa carro, não abençoa casa, nos dá bens materiais? Dá. Para nos abençoar. Porque a preocupação de Deus não é com coisas, objetos, mas pessoas. A preocupação de Deus não está em bens materiais, mas em almas. Então, se Ele tem que te abençoar para que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas e para que você esteja bem, porque tem gente que acha que Deus quer que a gente viva numa miséria. Não, Deus quer que você seja próspero, mas para que você prospere o reino de Deus, para que você prospere os teus irmãos, para que você ame aqueles que estão perto de você. Olha que forte isso. Então, Neemias, ele reconstruiu o muro, mas não era para Jerusalém ficar bonitinha, porque a preocupação de Deus não era com a cidade de Jerusalém, mas com as pessoas que lá estavam. Meu irmão, isso aqui é muito importante. Isso aqui muda tudo. A preocupação de Deus não é a tua posição social, não. A preocupação de Deus é o que você vai fazer com aquilo que ele está te dando, ou a quem você vai atingir que está perto de você. Então Deus, ele pode levar, escuta o que eu vou te dizer, e você talvez dê risada, não acredite, mas Deus, ele pode te levar até a presidência da república se ele achar que você vai trabalhar em favor das pessoas, se você vai beneficiar as pessoas, porque a preocupação de Deus é com pessoas. O chamado de Neemias dele, então, vem através dessa inquietação, desse borbulhar no teu coração. E aí eu te pergunto, quando você vê algo que te incomoda muito, você se cala? Você tenta sufocar essa voz que está no teu coração? Ou você tem reagido a ela e você tem exercitado o chamado de Deus na sua vida? Talvez você diga, pastor, mas eu sou pobre demais, eu sou pequeno demais, eu sou frágil demais. Sabe o que Neemias era? Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele era o garçom do rei, o garçom pessoal do rei. Um cargo, sim, de confiança. Às vezes as pessoas acham que era um cargo diminuto, frágil. Se você continuar lendo a história, você vai ver que não. Ele era um cargo de muita importância. Por quê? Porque um dos medos dos reis antigamente era de ser envenenado. Então eles confiavam muito em quem preparava a sua comida para o seu consumo próprio. Olha como era importante. Só que a Bíblia tem um detalhe, eu não vou ficar lendo aqui para que a gente não perca tanto tempo, depois você pode ler, que eu acho super interessante. O rei, ele percebe uma tristeza em Neemias. E aí ele pergunta, que tristeza é essa? Que face abatida é essa? Sendo que você não está doente? Isso aí só pode vir do coração. Isso aqui é um destaque, porque aí a Bíblia faz uma ressalva, dizendo que Neemias trabalhava sempre contente. Meu irmão, isso aqui é impressionante. O que você tem, como você tem vivido com aquilo que Deus tem te dado? Como você tem vivido com o trabalho que Deus tem te dado? Com o ministério, você que tem ministério chamado de Deus. Você, vai ter ensaio. Você fica feliz? Vai ter culto, eu tenho que estar, eu tenho um ministério. Você fica feliz ou eu tenho que estar mais cedo na igreja? Eu tenho que... Meu irmão, como você tem reagido com aquilo que Deus tem te colocado nas tuas mãos? A palavra de Deus vai dizer que Neemias trabalhava contente. Sendo serviçal, sendo estrangeiro naquela terra, sendo escravo, né? Eles tinham sido tirados à força de Israel, levados cativos, né? Então olha só, mas a Bíblia fala que havia algo diferente no semblante de Neemias, e o rei gostava, confiava em Neemias. Ele devia ser um exímio cozinheiro, um exímio preparador, alguém que cuidava com excelência das coisas do rei, que preparava as mais belas mesas. E quando o rei percebeu uma tristeza no coração dele, o rei ele perguntou, pede, o que você quer? E a Bíblia vai dizer que Deus amoleceu o coração do rei. Escuta, eu estava falando que às vezes você diz que não faz nada porque você acha que não tem recurso. Meu irmão, você não precisa de recurso.
você precisa de Deus. Vou repetir. Amém. Você não precisa de recurso, você precisa de Deus. Porque se você tiver Deus, Ele manda o recurso. Amém. É verdade. Tá conseguindo entender, irmão? Pastor, mas o meu sonho é muito grande. Eu tenho o sonho de construir um albergue. Eu tenho o sonho de... Meu irmão, não importa. Se você colocar Deus neste sonho, se Deus te deu um sonho mesmo, se você correr atrás, Ele vai enviar o recurso. Ele vai pegar um rei. E sabe o que eu acho interessante? Presta atenção no que eu vou te dizer. Neemias era de Israel, por sua vez judeu, por sua vez servo do Senhor. O rei, que eu vou até ver o nome aqui, eu acho que é Artaxerxes. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Artaxerxes. Nós que é aqui do interior vai falar Artaxerxes. É isso aí. Neemias, judeu, servo de Deus, temente a ele. E o Artaxerxes? Não era. Não entendeu? Eu vou dizer de uma forma que você vai entender. Se para te abençoar, para que você cumpra o sonho de Deus e os planos de Deus na sua vida, Deus ele pode pegar recurso de quem não crê. Ele vai pegar recurso de quem é umbandista, satanista e vai colocar nas tuas mãos. A pessoa vai decidir te abençoar. Vai pegar não sei da onde. A pessoa pode não ter a mesma fé que você, mas Deus vai mandar essa pessoa colocar os recursos na tua mão. Diz a Bíblia que o rei autorizou que Neemias pegasse a madeira que ele quisesse na floresta do rei. A madeira que ele quisesse. Mandou até uma carta para o guardião dessa madeira, dessa floresta, que era exclusiva do rei, chamado Asaf. E falou para ele, pode deixar o Neemias pegar a madeira que ele quiser. E o Neemias, sabe o que o rei fez? O rei deu cartas para que no trajeto ninguém prejudicasse a viagem de Neemias. Cartas dizendo, eu estou autorizando Neemias, ele está sobre a minha autoridade. Ele está fazendo esse trabalho sob a minha autoridade. Meu irmão, isso aqui é incrível. Deus vai usar pessoas que você nem conhece. Deus vai usar pessoas que não vêm da mesma fé que você, que vão dizer bem de você. Que vão dizer, cara, eu nem tenho a mesma fé que ele, não vou na mesma igreja que ele, a gente não compartilha de um pensamento igual, contudo, tem algo diferente na vida dele. Contudo, eu quero participar do projeto de Deus na vida dele. Meu irmão, isso vai acontecer na sua vida. Por isso, se Deus colocou na tua vida um sonho, por mais louco que seja, creia. Outro dia eu estava lendo um livro, indicado pela pastora até, A Cruz e o Punhal. Meu irmão, você tem que ver como um homem, um servo de Deus começa, eu indico esse livro, eu não vou contar a história do livro, mas como a inquietude que eu falei para você, um dia ele viu uma reportagem e ele orou e aquilo gerou uma inquietude no coração dele. Qual foi o nome do projeto que ele fundou? Você lembra? Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. É aquele de drogados, não é? É. É aquele de... Fugiu da minha cabeça agora. Também fugiu totalmente da minha cabeça. É a história da fundação de um grande projeto conhecido aqui. Se a gente falar, todo mundo vai falar, eu sei qual que é. Que ajuda a recuperação de dependentes químicos. Começou nos Estados Unidos, né? Começou lá nos Estados Unidos, lá. Oh, meu Deus, agora eu fico com isso na cabeça e não consigo nem pregar o resto. Que eles trabalham até mesmo para poder... Aqui em Rio Claro tinha um aqui. Então. Como que é o nome deles aqui, gente? Que ajudava os dependentes químicos? Escreve aí pra mim aí que eu não lembro. A história da fundação que ajuda o pessoal ia lá pregar, eles saem depois de casa em casa vendendo as coisas para ajudar com o projeto deles. Meu Deus do céu. Eu lembro de tudo, mas não lembro do nome do trem. Mas aí ele vai contar a história da fundação disso. Ele viu uma situação, aquilo gerou uma inquietude, meu irmão. Você tem que ver que jornada. Ele não tinha dinheiro para nada. E Deus foi colocando o recurso na mão dele. Deus foi abrindo portas. Deus foi mudando situações. Então, querido, creia, porque na sua vida vai ser assim também. Para se cumprir o chamado de Deus na sua vida, Deus vai colocar o recurso na tua mão. Nós começamos esse projeto chamado Igreja Livres do nada. Nós não tínhamos nada.
Eu costumo dizer que a gente não tinha uma caneta para chamar nós, mas Deus nos abençoou. Desafio Jovem, obrigado, é esse mesmo. Isso, é isso mesmo. Obrigado, evangelista Pedro. Desafio Jovem, é a história da fundação nos Estados Unidos do Desafio Jovem, um homem que começou esse projeto maravilhoso através de uma inquietude que mudou a vida de centenas de milhares de pessoas. O Diego colocou ali também, Desafio Jovem. Obrigado, Diego, é esse mesmo. Subiu totalmente da minha cabeça esse nome. Então, olha só, meu irmão, isso, Rodrigo. O Rodrigo também colocou aí, Desafio Jovem, é isso mesmo. Meu irmão, mudou. A inquietude no coração do homem mudou a vida de centenas de milhares de pessoas. Ajudou muitas pessoas. E era uma coisa prática, ajudar um dependente químico a se libertar do vício. E ele criou um sonho, e você vai ler a história. Quem nunca leu o livro, A Cruz e o Punhal, eu super indico. É um livro top, pode ler, sim. É um barato. Você ri, você chora. É isso aí, você ri, chora. Então leia esse livro, A Cruz e o Punhal, super top, vale muito a pena. E conta a história desse homem que através dessa inquietude, como Neemias, ele quis ajudar aquele jovem, ele foi, meu irmão, é impressionante que ele viu a reportagem de um jovem, e ele quis ajudar aquele jovem específico, e através da busca dele de ajudar aquele jovem, ele acabou ajudando centenas de milhares de jovens por todo o mundo. Então, olha só o chamado de Deus na nossa vida produz. Talvez você está esperando ter um recurso, meu irmão, começa com o que você tem na mão. Você não pode ajudar 10 pessoas, ajuda uma. Você não pode alimentar 20 famílias, alimente uma. A Igreja Livres tem feito um trabalho muito forte na questão social. Irmão, são muitas famílias que nós temos abençoado com cesta básica, mistura, fraldas geriátricas, fraldas de bebê, legumes, vegetais, leite, cesta básicas. Meu irmão, tem sido um trabalho maravilhoso. Parabenizo mais uma vez toda a equipe do Ministério Social da Igreja. Agora também estamos aí já para distribuir roupas, ajudar um outro trabalho que trabalha com roupas, e nós vamos estar ajudando também com roupas. E, meu irmão, tem sido um trabalho muito bem feito. E olha que legal, cara, uma inquietude no coração de alguém. Eu me lembro que há algum tempo atrás, um cara, eu vou até citar o nome dele aqui, o Léo Zamboni, cara, ele teve uma inquietude no coração e ele quis distribuir alimento e sopa para os moradores de rua numa época de inverno, e nós fomos juntos fazer esse trabalho, arrecadar alimentos e ajudar esses moradores de rua. E, meu irmão, a gente ganha mais. A gente que está ajudando, a gente ganha mais a experiência, e foi algo excepcional, a inquietude de alguém. Talvez sabe o que está faltando para que o ministério aconteça na nossa igreja, ou na sua igreja local, ou na sua vida e na minha vida, independente de igreja. Para que algo aconteça, é você se posicionar e você dar um passo. E você dando um passo, querido, você vai ver que Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Então, querido, para de achar que o chamado é só para os outros. O chamado de ajudar vidas é para o pastor. O chamado para orar por vidas é do pastor, da pastora. O chamado de evangelizar é do pastor, da pastora. Não, querido, o chamado é de todos nós. Nem sempre o chamado vai vir numa forma de luz, trovões e raios, não. Vai ser uma inquietude no teu coração. E voltando a Neemias, um homem simples, garçom. Desculpa o termo que eu vou usar, mas é só para você entender. Garçom, copeiro do rei. Serviu à mesa do rei. Ele fez uma obra maravilhosa. Foi de copeiro a governador de Jerusalém. Foi de copeiro a restaurador das muralhas. Participou ativamente. Presta atenção nisso. Isso aqui é super importante. Neemias, com uma atitude prática, participou ativamente da restauração que Deus tinha sobre o povo de Israel. Escuta. Às vezes, você vai ajudar alguém com um pacote de arroz. E o teu ajudar essa pessoa com um pacote de arroz, com feijão, com, sei lá o que, um remédio, eu não sei, uma coisa prática. Às vezes você vai dar uma carona para alguém, você vai fazer um currículo para alguém, eu não sei. Coisas práticas, simples. Eu não quero falar de coisas espirituais, como oração, pregar o evangelho. Isso aí é uma obrigação de nós que somos cristãos. Eu estou falando de coisas práticas, um currículo, uma coisa simples.
que você vai fazer por alguém, você vai fazer parte de um plano de restauração. Escuta o que eu estou te dizendo. Você, com uma atitude prática, simples, de amor e bondade com alguém perto de você, talvez seja inserido, talvez você faça parte de um plano de restauração completa de Deus na vida dessa pessoa. Amém. Olha que forte isso. Neemias, ele só quis ajudar as pessoas que estavam humilhadas, passando miséria e vergonha. E ele fez isso de uma forma prática, reconstruindo o muro. Mas fazendo isso, ele restaurou vidas, ou ele participou do processo de restauração de vidas e do povo de Deus, e do povo, né, que Deus tinha ali de Israel. Olha que forte isso, meu irmão. Uma atitude simples. Eu lembro que uma vez eu assistindo aquele filme O Todo-Poderoso 2. E tinha uma frase muito legal que ele falava, quando Deus ali, né, falava com a esposa do cara lá, aquele filme da arca dos bichos lá. E ele fala o que significa arca. E ele coloca arca e ele coloca como se fosse uma abreviação de atitudes reais de carinho e amor. Olha que legal. Arca. Atitudes reais de carinho e amor. Querido, atitude de amor, por mais simples que seja, marca e muda vidas. Posso cutucar você um pouco agora? Já vou encerrar a mensagem, nós vamos orar. Você está assistindo essa live? Você está dentro da tua casa, com internet. Você está dentro da tua casa, embaixo de um cobertor quente. Talvez você já tenha jantado. Talvez aí você vai jantar agora e você vai ter uma comidinha quente no seu fogão. Você já parou para pensar, meu irmão? Vai no quintal da tua casa, vê o frio que tá. Você já parou para pensar que tem pessoas que vão ter que dormir nesse frio? Ah, mas elas escolheram, querido. Calma, não cabe a gente julgar. Aquela parábola, aquela história, né, do bom samaritano é super interessante porque o samaritano não pergunta o que aconteceu, se ele está lá por culpa dele, ou se ele foi assaltado, ele só ajuda. Não cabe a você julgar. Hoje eu fui buscar a pastora, tive que passar no banco. Agora à noite, um jovem de bermuda, uma camiseta como a minha e uma pequena blusa, na praça. Provavelmente por lá mesmo ele vai dormir. Meu irmão, o que nós temos feito? Ah, mas ele está lá por escolha dele. Querido, já falei para você, Deus ele te chamou para ser testemunha do amor dele. Ou para testemunhar acerca do amor dele. Não para julgar. Você tem que ajudar. Você foi chamado para ajudar. Pastor, mas eu só posso ajudar um, querido. É um a menos sofrendo. É um a menos. Então você está aí, querido. Eu estou aqui. Eu vou sair aqui e vai ter uma comida quentinha para mim. Eu vou deitar aqui depois, aqui, sentar no meu sofá confortável. Minha casa é simples. Quem sabe me conhece, eu moro num bairro de periferia da cidade. Não estou falando de luxo. Mas é minha, é quentinha. Tenho uma esposa que me ama, um filho aqui que me ama. Tem até uma cachorrinha. Irmão, mas tem gente que não tem nada. Tem gente que vai dormir com fome essa noite. Tem gente, meu irmão, que vai chorar essa noite até as lágrimas secarem, só depois vai dormir. E o que nós temos feito, meu irmão? O que nós temos feito para mudar vidas? O que nós temos feito para transformar vidas? Ah, a gente vê o dependente químico e aponta o dedo e fala, ele está assim porque ele quer. Foi para isso que Deus nos chamou? Para apontar o dedo e acusar? Eu não posso crer.
Na verdade, não creio. Deus, ele nos chamou para ajudar. Eu conheço pessoas que eram dependentes químicas e que hoje são grandes servos de Deus e que têm feito a diferença na vida de muitas pessoas e fizeram diferença na minha vida. Ah, mas é um ex-presidiário, pastor, meu irmão. Nós temos que estender a mão. Ah, mas não presta, é um bêbado, pastor. Oh, meu irmão, o centro do evangelho é mudança, é transformação. É tirar uma pessoa, olha só, eu vou colocar essa mensagem nisso agora. É tirar essa pessoa desse estado de humilhação, de miséria, e construir um muro chamado evangelho, o sangue de Jesus. É construir uma muralha chamada fé em volta dessa pessoa. A gente não tem o papel de julgar, nós não temos que levantar tribunais, nós temos que levantar muralhas. Meu irmão, a muralha fala de proteção e não de julgamento. Nós temos que proteger, cercar. Quando Neemias, meu irmão, eu vou terminar, mas quando Neemias construiu aquela muralha, ele estava protegendo aqueles que ele amava, ele estava protegendo aqueles que eram seu povo. Ei, a Bíblia fala para você amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você não foi feito para construir tribunal, você foi feito para construir muralha que protege aqueles que você deve amar. Esse é o teu chamado. Esse é o meu chamado, nosso chamado, fazer diferença na vida das pessoas. Talvez você olhe e fale, pastor, mas eu sou tão pobrinho, tenho tão pouquinho. Mas com certeza você pode ajudar um pouquinho alguém. Com certeza você pode fazer a diferença na vida de alguém. Com certeza você pode transformar vidas, ser um agente transformador de histórias. Irmão, Deus abençoe sua vida. Não espere uma voz, o céu se abrir. Talvez aconteça com você. Não espere o céu se abrir, uma voz, não. Vai em direção àquilo que gera inquietude no teu coração. E eu tenho certeza que será um caminho que Deus vai te direcionar, vai te guiar em nome de Jesus, viu? Amém. Deus, ele te abençoa, Deus, ele te dá bens materiais, mas não é só para que você usufrua, é para que você compartilhe. Lembra sempre disso. Deus, ele nunca te dá nada para só você ser abençoado. Tudo que Deus coloca na mão dos crentes, do salvo, viu, irmão? Do salvo. Talvez você fique comparando com o outro, com o ímpio. Estou falando do salvo. O salvo, Deus coloca coisas na vida deles para que ele possa compartilhar com os outros. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus te guarde, te abençoe em nome de Jesus, viu?